Hoje nós vamos falar sobre como preparar o seu stand para vender mais. Esse é o tema de hoje. Tenho certeza que vai ser muito bom, porque eu vou contar algumas experiências que aconteceram comigo. Né? Então, eu sou Sueli Bonfim, para quem não me conhece, quem caiu aí de paraquedas. Então, eu sou Sueli Bonfim, artesã em design há mais de 40 anos. Então, tenho algumas experiências para compartilhar com vocês. E hoje, como eu falei para vocês, como esse tema de hoje, eu vou explicar para vocês sobre um pouco do porquê é importante você saber o que deve fazer para montar seu stand ou barraca, como as pessoas chamam. Na verdade, antigamente era só barraca. Hoje em dia é uma coisa mais moderna, é um stand. Então, antigamente existia só barraca e pronto. Hoje em dia está uma coisa mais chique, então vamos falar sobre stand ou barraca, como vocês acharem melhor. Mas existe vários tipos de stand ou vários tipos de barraca. O que acontece? Você só tem que ver, por exemplo, existe uns ponta de feira. Sabe o que é ponta de feira? Assim, por exemplo, tem a feira normal, uma feira do dia a dia, e você vai lá e pega a sua mercadoria e bota num pedacinho assim, ó. E aí você vai sentir, né, como é que as pessoas estão olhando, estão falando, estão comprando seu material, que afinal de contas você estaria para vender, né, e fazer bons contatos. E tem uma outra forma também, que é como stander. Por exemplo, tem muitos empresários de divisão, né? Uns empresários, eles alugam, vão no shopping, às vezes tem muita loja em shopping fechado, as lojas são fechadas. O que eles fazem? Eles alugam esse espaço, essa loja, e eles dividem em stander, chamam de stander, né? Eles dividem, muitas vezes, por exemplo, eu já trabalhei em algumas feiras, alguns stander desses, já muitos anos atrás, e era assim, então eles alugavam e montavam uma mesa, tipo assim, de 1,5 m, mais ou menos, no máximo 2 metros. Então, aquele pedaço, por exemplo, era uma loja e ele conseguia dividir assim por 30, sei lá, 40 pessoas, dependendo do tamanho da loja. Então, o que acontece? Ele ganhava dinheiro, lógico, ele alugava o espaço, e nós tínhamos a oportunidade de mostrar nosso trabalho, de vender e de fazer nosso como é que fala? Network, que é esse negócio aí. Né, de fazer os contatos, né, gente? Então, por exemplo, tem feiras. Eu acredito que quase todas as cidades têm uma feirinha. Então, tem umas feirinhas. Muitas vezes não tem uma feira de artesanato, né, como em alguns lugares turísticos, que todas as cidades turísticas sempre têm uma praça assim, né, para as pessoas venderem, tem as feiras de artesanato, mas também tem algumas pracinhas, porta da igreja, não sei o quê. Então eles fazem tipo uma feira também, que é a oportunidade também que você tem de mostrar seu trabalho. Jockey Club, por exemplo, tem também Jockey Club no Rio de Janeiro, né, que eu participei, foi Rio de Janeiro. Também tem a feira, umas feiras. E, gente, e tinha uma revista, antigamente, no meu tempo era tempo de revista. Essa revista aqui, eu vou fazer uma propaganda da revista, mas essa revista aqui, ela, todos os meses, eu não sei de quanto tempo, mas, assim, eu não sei se é 3 meses que essa revista saía. Mas essa revista, ela vinha dentro dela um calendário anual. Então, esse calendário anual, ele falava todos os lugares onde ia ter feira no Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil, feiras internacionais. Ela tinha essa relação. Eu não sei, porque tem muitos anos que eu não recebo essa revista, não compro, então não sei, mas é uma revista assim. Hoje em dia tem internet, né? Você vai na internet. Hoje em dia aqui se chama Messa, a Messa. Então, mas você consegue ver onde vai ter esses eventos que são muito, muito interessantes, que você conhece outras pessoas, e você consegue realmente divulgar o seu trabalho. Uma coisa importante é que você não acredite no que as pessoas falem. Isso é experiência própria. Por exemplo, algumas pessoas vão chegar para você e falar: menina, vai em tal lugar assim, assim, porque é bombástico, vende horrores e não sei o quê, qualquer coisa que fale. Antes de você ir até esse local, você pesquise.
Veja a região, o local, o tipo de pessoas que estão ao redor, o tipo de coisas que vêm. Então, antes de vocês irem para esse local, de pegar a mercadoria e chegarem, pesquise, pesquise. Veja se realmente a sua mercadoria é para aquele local ou se você vai ter que adaptar a sua mercadoria, porque muitas vezes acontece que a sua mercadoria não vai ser vendida, mas você também tem que ser flexível. O que você vai fazer? Ah, eu posso adaptar. Então você fala assim: eu vou fazer um outro tipo de mercadoria porque eu sei que vai vender. Então você tem essa coisa. Mas é importante que você veja antes. E por que é importante ver antes e pesquisar tudo isso antes? Porque você não vai perder tempo e nem dinheiro. Por que eu estou falando isso? Né? Vai ter história. Então, por quê? Uma certa vez, eu trabalhava, morava no Rio de Janeiro, eu já tinha meu stand lá, que eu trabalhava lá, meu stand era só sábado e feriado, mas eu tinha um ateliê em Copacabana. Então, existiam as feiras, que Olambra tem 2 tipos de eventos em Olambra, que é muito grande, tem um é muito grande, e tem, acho que é setembro ou alguma coisa assim. E as pessoas, olha, Olambra é maravilhoso, porque você sabe, né? Participa de um evento, participa de um espaço, então é muita gente, então cada um tem uma experiência, cada um passou de alguma coisa, então maravilhoso, lá vende horrores, eu vendi não sei quanto, outro falou que foi maravilhoso, que é muita gente que quantidade não quer dizer qualidade. Se você tem uma quantidade de pessoas, significa que você vai vender. Sinto muito. Então, aí eu peguei, imagina vocês, preparei mercadoria. Não pesquisei, não fui lá ver qual é o que eu deveria fazer. Ir lá antes, olhar no dia antes do evento, antes de me organizar, eu tinha que ter feito isso. Então, o que acontece? Cheguei. Gente, ó, vou falar um negócio para vocês, sério. Eu fiz 300 sandálias. Sabe aquelas sandálias havaianas enfeitadinhas? Eu fiz 300 daquelas sandálias. 300, consegue imaginar? Vendi 5. Fiz 300, vendi 5. Eu acredito que essa feira, esse evento, foram 15 dias, eu acredito. Só que, lógico, tive outras coisas. E aí, o que é que eu fiz? Aluguei um caminhão, gente. Por quê? Esse espaço era só o terreno, que eles alugam também, eles alugam só o chão. Então, eles alugam, tipo, 2 metros, 1,5 m, 3 metros, dependendo. Você tem que montar a loja ali. Você tem que montar o seu stand. É como se fosse uma loja, você vai montar o seu stand. Aí, ó, aluguei o caminhão, comprei madeira para fazer coisa, balcão, aluguei uns manequins, aluguei um monte de coisa. Eu não recuperei o dinheiro que eu gastei. Isso sem falar do quê? Mais precioso? O tempo. Eu tive que ficar lá esse tempo. Entendeu? Então, por isso que é importante que você pesquise antes. Tudo. Faça antes, pesquise, veja, vale a pena ou não vale a pena, porque um lugar que você sai do seu ateliê e você vai ficar em outro local, você vai ter despesa, e você vai ter o seu tempo, que é preciosíssimo. Você poderia estar no seu ateliê e você está ganhando muito mais. Em Olambra, foi essa experiência que aconteceu comigo, mas muitas vezes, você faz alguns eventos, você participa de alguns eventos, que no dia não vende. Que você, às vezes, fica decepcionada porque não vendeu, qualquer coisa parecida. Só que não vender naquele evento não significa que deu errado. Certo? Não significa que deu errado. Por quê? Porque muitas pessoas que passaram por ali viram o seu trabalho. Ele talvez não compre agora, mas plantou uma sementinha naquele cliente que você atendeu bem, que ele viu a sua mercadoria, ele viu o seu acabamento, ele viu o seu diferencial. Então, ele é um futuro cliente. Então, ele não comprou no momento, mas ele pode vir a comprar. Então, não vender naquele momento não significa que deu errado. Experiência própria. Eu tenho certeza
certeza, se vocês seguirem, né, esse critério de pesquisar, pesquise. Ah, vai ter um evento legal, é baratinho, baratinho ou caro, pesquise. Sabe por quê? Porque o baratinho, aí muitas vezes não é questão porque é barato, é questão que quantidade não é qualidade. Então, muitas vezes a pessoa, vai ter um evento lá, vai 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Não significa que 10% daquelas pessoas vão comprar sua mercadoria. Entendeu? Então, pesquise antes. Pesquise que realmente vale a pena. Siga, porque a experiência própria é uma coisa muito importante também. Para mim, a coisa mais importante, né? Você sabe que eu defendo o seu diferencial, a qualidade. Isso é fundamental. Acabamento, gente, acabamento é tudo. Então, uma certa vez eu fui fazer uma exposição. Uma exposição não, a mesma história. Um stander, esse era a coisa, eles alugam um pedaço do chão e você monta o seu stander. Você monta o seu stander. Isso foi aqui no Jockey Club do Rio de Janeiro. Então, eu estava expondo lá. Olha como é importante você saber expor sua mercadoria. Então, eu estava expondo lá e muitas pessoas chegavam, as pessoas olhavam, as pessoas compravam, as pessoas vinham, tiravam foto. Eu nunca tive nenhum problema. Eu posso tirar foto? Com certeza, fica à vontade, tranquilo. Eu nunca tive problema de ir, não pode tirar foto, dá licença, porque eu nunca tive esse problema. Então, como você vai expor a sua mercadoria é fundamental, faz todo o diferencial. Aí, o que acontece? Aí algumas pessoas chegam para mim, esse que tá lindo, isso aqui. Essas coisas vêm de fora, essas coisas vêm do exterior. Menina, vem do exterior isso aqui. Aí eu falava, não sou eu mesmo que faço. E aí? Entendeu? Então, tem toda essa coisa. Então, é muito legal quando você sabe, você faz uma coisa de qualidade, quando você expõe da maneira correta. Eu tinha uma barraca ali na Praça do Lido, em Copacabana. Eu trabalhei alguns anos ali, e uma das razões, por exemplo, eu fui encontrada, por exemplo, para programa de televisão, Faustão, escola de samba, comercial, filme. Eu fui encontrada várias vezes ali. Então, por isso que eu falo, nem sempre quando você não vende, significa que você não deu certo. Então, o pessoal chegava às 10 horas da manhã, 9 na barraca, eu chegava às 4. Eu chegava às 4, sempre acordei cedo, montava minha barraca linda, maravilhosa, olhava se estava bom, se mudava. Não, eu acho que se a pessoa chegava na barraca, eu imaginava por onde ela ia olhar, lá direito. Então, aí eu já mudava, porque eu olhava o que é que me chamava mais atenção. Então, eu montava minha barraca, como se fosse uma loja. Era minha loja, era meu amor, meu filho, né, que estava ali, que eu estava cuidando. Então, isso é super importante, que você monte com muito carinho. Porque o que acontece? Se você entrar em uma barraca, você chega na barraca, tá tudo jogado lá de qualquer jeito, que aí sem coisa. É como se a pessoa não tivesse nenhum respeito pelo cliente. E eu sempre pensei nisso. Então, eu sempre tive meu diferencial. Eu tinha minhas embalagens bonitinhas, diferenciada. Quando as pessoas pegavam a minha embalagem, falavam, que lindo! Ela faz até uma embalagem bonitinha, olha aqui, tem um contato dela. Entendeu? Então, isso tudo faz muita diferença. Quando você não é simplesmente porque você está na barraca, que tem que ser de qualquer jeito, de forma nenhuma. Pelo contrário. Parte importante, essa que eu estou falando de como você vai expor sua mercadoria, como você vai atender seu cliente. Porque às vezes muitas vezes o cliente até ele pensou, acho que eu não vou levar hoje não, vou deixar para levar amanhã. Mas da maneira que você atendeu ele vai levar de imediato. De imediato. Por quê? Porque ele teve um bom atendimento. Ele chegou na sua barraca e ficou encantado daquela maneira que estava ali, como você fez. Ele percebeu que foi feito com muito carinho. Dessas barracas, eu não contei para vocês, mas nessa parte da loja, né, que eles alugam a loja, eu expus algumas vezes nessa loja, e expus em algumas praças, né, em algumas praças do Rio de Janeiro, São Paulo, eu expus em algumas praças. E nessas praças também era a mesma coisa.
né? Você tem que realmente fazer tudo com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado, da maneira que você gostaria de ser tratado, você tem, né? Porque quem não quer ser bem tratado? Todo mundo, né? Então, fica bem por aí. E, gente, e uma coisa importante, é a primeira aparência que fez. Minha mãe já falava isso. A primeira aparência que vai ficar. Porque não adianta, a pessoa chega no meu stand e está tudo bagunçado, jogado de qualquer jeito, ela vai vir uma segunda vez, pode estar lindíssimo, maravilhoso, mas ela guardou já aquela imagem de lá. E muitas vezes ela fala, ai, nem vou lá, tão bagunçado, parece que as coisas velhas, parece que é mal feito. E mentira, muitas vezes é perfeito, maravilhoso, mas a maneira de expor, isso é muito importante. Muito, mas muito importante mesmo. Então, você vai fazer todo o seu diferencial em tudo. Em tudo você consegue fazer seu diferencial. Uma vez eu fui expor em um local, assim, por exemplo, tem uns hotéis maravilhosos para expor também. Gente, antigamente era mais difícil porque você teria que ficar pesquisando, né? Nas revistas, às vezes saía, até em televisão, às vezes dava coisa. Hoje em dia é tudo muito mais fácil, hoje em dia você entra na internet e tem todas as informações estão ali. Aí você vai começar como? Com seu trabalho, com a qualidade, com seu diferencial, fazendo isso para depois você conseguir realmente vender. E você vai vender. Porque muitas vezes o que é que acontece? Você não vende, né? Aí você fica decepcionado, chateado. Ah, eu não vou participar mais porque não deu certo, porque não vendeu, porque não sei o quê. Aí, de repente, uma pessoa liga para você. Aí você pergunta, ai, como é que você me achou? Aí a pessoa, em tal lugar você sempre fala, você entendeu? Então, muitas vezes é bem isso. Muitas vezes você não vende no momento, mas você vai vender depois. E, gente, experiência eu tenho demais. Muita sobre coisas de venda, coisas de stand. Eu já vendi em beira de feira, na beiradinha da feira. Eu comecei expondo, tem praças, tem feiras que é só artesanato. Então, dependendo do que você vai fazer. Né? Uma coisa que na verdade, eu nunca gostei de concorrência. Então, eu sempre fiz coisa diferente. Eu nunca fiz nada porque o outro está vendendo mais. Chegar na feira e olhar, aquilo está vendendo, então eu vou vender aquilo. Não, eu sempre vendi o meu trabalho, sempre expus o meu trabalho. Então, isso também isso é importante, que você faz um diferencial no seu trabalho. Você não vai estar mostrando fazendo o que todo mundo faz. Né? Também isso é. Porque as pessoas muitas vezes vão buscar uma coisa diferente. A pessoa comprou porque, uau, a primeira vez que eu vi isso, ou qualquer coisa parecida assim, né? As pessoas não vão comprar só pelo preço. Ela vai olhar a qualidade, ela vai olhar se realmente é exclusivo, tudo isso. Então, gente, feira, eu comecei minha vida no Rio de Janeiro com feira. Expus em feira muitos anos, Rio de Janeiro, São Paulo. Mesmo tendo meu ateliê em Copacabana, eu tinha meu ateliê em Copacabana, mesmo tendo meu ateliê, eu tinha barraca ali na Praça do Lido, e trabalhei em outras feiras no Rio de Janeiro, e trabalhei nesse tipo de feira, nesse tipo de stand que tem dentro dos shoppings, que eu acredito, eu não sei hoje em dia, né, mas eu acredito que ainda existe muito, porque eles alugam muitas lojas fechadas, então muitas vezes é muito mais fácil a pessoa alugar e fazer pedacinhos. Existe muito. O importante é que você não deixe sua mercadoria dentro de casa. Exponha, mostre, divulgue. Né? Hoje você pode também fazer um banner, uma coisa grande, e botar lá suas redes sociais. Porque no meu tempo a gente dava cartãozinho, e eu, né, como eu era ligadinha, eu já fiz logo minhas embalagens, as minhas embalagens, não tem nenhuma aqui agora, minhas embalagens já tinha meu telefone, endereço, tudo. Então, quando as pessoas... Ninguém joga fora uma embalagemzinha daquela de tecidinho, né? Ninguém ia jogar fora. Então, a maneira de você fazer também é uma coisa boa, né? De você ver realmente o que dá para fazer. E o que é que eu vou falar para vocês sobre feiras aqui? Feiras aqui eu também já participei de algumas.
aqui na Europa, né, já participei de algumas feiras, são ótimas. Tudo só vai depender do como o que você está apresentando e como você está apresentando. Mas qualquer feira que você participe, qualquer stand, você vai ter que fazer o seu melhor, isso é certo. Gente, e uma coisa é certa, e nunca esqueça, minha mãe falava tanto isso, a primeira aparência que fica. E é verdade. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Assine esse canal, gente. Passa para as pessoas assim assinarem esse canal. Então, um forte abraço para vocês e até nosso próximo vídeo. Beijo.